Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre um Deus presente e como que Deus se revelou presente em todas as fases e processos da vida de seu servo Davi. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. O texto que eu estarei usando de base está lá em Salmos 18, no verso 32. E lá está escrito assim: O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Para que a gente tenha mais um pouco do contexto, eu vou começar a ler do verso 30 em seguida. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Então esse aqui foi o Salmos 18, do verso 30 ao 33. O livro de Salmos, ele foi escrito, e muitos deles, por Davi. Não todos, mas alguns foram escritos por esse servo do Senhor. E Davi, nesse momento em que o contexto, geral, assim, desse salmo que nós lemos agora, e eu recomendo que vocês leiam ele inteiro, porque ele é lindo demais. Mas, assim, o contexto desse salmo é justamente um período de tribulação em que ele estava passando. Não sei se você conhece a história completa, mas de uma maneira muito breve, Davi ele estava fugindo de Saul. Saul ele foi ungido o rei de Israel por um tempo, só que ele passou a realmente desobedecer as ordenanças do Senhor e Deus o recusou como rei. Deus já não queria mais que Saul reinasse sobre Israel. Em determinado momento, Saul ele sente inveja de Davi e ele decide matar ele. Então ele realmente tem um exército e eles corriam atrás, sempre buscavam estar onde Davi estava para matar o servo do Senhor. Mas acontece que Davi era fiel a Deus. Davi, ele buscava sempre andar segundo os caminhos do Senhor. Então, nós encontraremos várias passagens na Bíblia retratando desse momento em que Davi muitas vezes ele se depara com Saul, mas ele não o mata, ele não toca em Saul, porque ele sabe que Saul um dia já foi ungido pelo Senhor, e ele não ousa fazer isso. E no momento então que Davi escreve este Salmo 18, era um momento que o Senhor o livrou mesmo, realmente deu a ele o livramento, em que Deus não permitiu que Davi fosse morto pelo exército de Saul. Então ele escreve esse lindo salmo e aqui eu vejo como que Deus ele esteve presente em todos os momentos da vida de Davi. Davi, assim como nós, ele teve um processo até chegar à promessa. Então, para que ele pudesse viver aquilo que Deus tinha como promessa para a vida dele, ele teve que passar pelo processo. E a maneira que para mim fica mais evidente que Deus estava com Davi ainda no processo é exatamente o verso 32 que eu li com vocês. Especificamente esse verso mostra para mim como que Deus, nos momentos em que nós nos sentimos fracos, nos momentos em que nós desejamos desistir e largar mão de tudo, é nessas horas que ele nos pega no colo e que ele realmente nos reveste de força. É o que Davi está dizendo aqui, o Deus que me revestiu de força. Isso para mim é realmente um encorajamento enorme, porque Davi ele não tinha para onde correr, e por mais que ele corresse, se o Senhor não estivesse ao seu lado, não haveria como fugir, não haveria como escapar das mãos de Saul. Mas Davi permaneceu firme ao seu Deus. Ele permaneceu obediente à palavra dele e ele não se desviou. E Deus se manteve com ele em toda a trajetória, em todo o caminho. E isso a gente vê tanto no processo quanto na promessa. Quando ele se torna rei de Israel e quando ele vai reinar,
muitas guerras que ele luta, ele só consegue vencer devido a essa força que Deus dá a ele. E isso me lembra muito bem em Isaías, no capítulo 40, no versículo 30 e 31, que diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso aqui foi vivido por Davi. Foi o que ele experienciou com o Senhor, vivendo ao lado dele, vivendo realmente na comunhão com o Espírito Santo. E não apenas a primeira, mas a segunda parte do verso também me chama muito a atenção. Lá no Salmo, agora voltando para o Salmo 18, quando ele diz: e aperfeiçoou o meu caminho. Então Deus aperfeiçoa os nossos caminhos. E é exatamente o que a palavra do Senhor diz, que o Tiago diz para nós. Que nós, nos momentos de tribulação, nos momentos de provação, nós devemos nos alegrar no Senhor. Porque são esses momentos que nos tornam mais fortes em Deus. São esses momentos que nos dão esperança, que nos dão experiência primeiramente, né? Para que nós, quando nós estivermos realmente precisando auxiliar alguém com alguma palavra, com algum testemunho, são esses momentos difíceis que Deus irá trazer à nossa memória para testemunhar alguém, para encorajar outras pessoas. E Deus é isso que Ele faz conosco, Ele aperfeiçoa o nosso caminho. Se nós olharmos toda a trajetória de um cristão, de um crente aqui na Terra, a gente vai perceber que a gente nunca vai ficar um dia sem pecar. Mas a principal diferença entre o justo e o ímpio, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a principal diferença entre eles é que enquanto o ímpio ele tem prazer no pecado, ele realmente é escravo do pecado. Nós que somos justos, ou melhor, justificados pelo Senhor, nós não temos prazer no pecado, muito pelo contrário. Nosso prazer deve estar na presença do Senhor e em agradá-lo. Então a diferença é que enquanto o justo tem prazer em Deus, o ímpio tem prazer no pecado. Essa é a principal e mais marcante diferença entre eles. Então, Deus ele aperfeiçoa o nosso caminho e a nossa vida, nossa trajetória inteira é a santificação. Nós só estaremos completamente santos quando nós estivermos no céu com Cristo. Enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, nós iremos estar em constante processo de construção espiritual. Nós estaremos em constante processo de progressão da nossa fé. Nossa fé ela precisa ser contínua e progressiva. Ela precisa estar presente no nosso dia a dia, todos os dias e cada vez mais perto do Senhor, com uma confiança cada vez maior em quem Ele é. E isso só pode acontecer se nós estivermos diante da sua presença todos os dias, diariamente, assim como Davi estava. Então, se você pode tirar alguma coisa desse episódio, que você se lembre de que a força que nós tanto precisamos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para enfrentar a vida como ela é, cheia de altos e baixos, a força que nós tanto precisamos, ela só pode ser encontrada em Cristo. O descanso que nós tanto precisamos só pode ser encontrado nele. E essa força que Ele nos dá, Ele realmente nos capacita para vivermos o que Ele tem para nós vivermos e para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. E se você gostou desse episódio, foi edificado pelo conteúdo de hoje, por favor, compartilhe com mais alguém, seja seu vizinho, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada. Compartilhe com alguém esse episódio para que essa pessoa também possa ser alcançada. Muito obrigada por ter me escutado até aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!